Fala galera, abri essa live aqui para mostrar para vocês como é que eu vou rodar hoje. Peraí. Recado rápido. Nesse vídeo a gente vai ver tanto a parte das ligações entre PCs para enviar multitracks com o protocolo Dante, quanto a gravação multipista e o processamento de plugins para alguns canais, usando IR e Vocal Pitch Correction. Então se você quiser ver só a parte do processamento de plugins, clica aqui nos capítulos que eu já deixei na descrição do vídeo. Aí lembrando, coloca um fone de ouvido para saber como é que tá o som de verdade, hein? Bora pro vídeo, valeu! As configurações aqui. Hoje a banda vai ser eu, um guitarra e um carrom. É bem simples, na verdade. Mediante essa configuração de banda, eu consegui não usar, no caso, o USB da mesa como o meu sistema de monitoramento, mas liberei ela para poder usar para outras coisas. A ideia aqui é só mostrar como é que tá as ligações. Eu estou usando um computador para fazer o envio das multitracks, outro computador para fazer o processamento com o Reaper, ambas usando o Reaper no caso, no computador que está conectado na mesa, daí tem alguns outros plugins ali que eu coloquei, e essa é a ideia, tá? Então vamos partir do início, tá? Eu estou usando uma XR18, mas é uma mesa digital, então vai se aplicar para qualquer uma delas. Vamos partir aqui do primeiro PC, tá? O primeiro PC tá rodando o Reaper. Eu estou usando para enviar as multitracks o protocolo Dante. O protocolo Dante, eu estava dizendo, eu uso para enviar. Então, em vez de eu ficar saindo com cabos analógicos aqui, já usei assim também, tá? Em 4 canais, fazendo dispositivo agregado. Mas nada supera a facilidade que a gente tem de usar um cabo de rede para mandar tudo, né? Então, como é que tá? Eu vou até inverter a câmera aqui. Então tá aqui, tá um PCzinho aqui com o Reaper rodando. Neste computador eu estou rodando o software Dante Virtual Sound Card. Ele é basicamente uma placa de áudio virtual que tu vai selecionar. Se eu entrar aqui nas configurações do Reaper, ele vai estar ali, ó, Dante Virtual Sound Card. Esse cara você consegue configurar ele para mandar e receber até 64 canais. No caso aqui ele está configurado para 8, né? 8/8, que é o que eu preciso agora, né? Aqui daí os roteamentos do Reaper eu coloquei a clique guia para 3 e 4, né, respectivamente, e as multitracks estão para o VS, o restante, né, o master está para os 5 e 6. Por que eu fiz assim? Porque daí nos dispositivos de som aqui do Mac, eu também deixei o dispositivo padrão sendo o Dante Virtual Sound Card. E daí quando tu faz isso, o 1 e o 2, que era o que ficou vago, ele é enviado como o som do computador. Então, 1 e 2 o som do computador, 3 e 4 o clique guia e 5 e 6 o VS. Por que eu estou mandando o som do computador? Porque eu posso, sei lá, abrir um YouTube aqui, botar um pad, alguma coisa assim, e daí vai chegar lá no outro PC, no canal 1 e 2. Beleza? Cabinho de rede, obviamente que tem que ser um cabinho de rede de qualidade, né? Não adianta botar aqueles fuleirinhos que não vai dar bom. Ali eu tenho o outro PC com a mesa, tá? Tá aqui, não vou entrar em detalhes sobre a questão da mesa em si, mas aqui a gente tem um outro computador. O outro computador tá com o Reaper aberto e eu tenho aqui todos os canais mapeados. A única coisa que eu fiz foi colocar o input de cada canal respectivo ao canal que tá, né? O canal 2 recebe do 2, o canal 3 recebe do 3, assim sucessivamente. Eu coloquei aqui, armei eles todos para gravação. E isso é a parte da vinda, né? A parte da volta agora que é o interessante. As configurações deste computador em si não está usando o Dante. Ele está usando a mesa direto, XR18, se vocês podem observar ali. Por que eu não estou usando o Dante nesse caso? Porque não tinha necessidade. O computador está aqui, está ligado via USB na mesa e ele já comunica direto com ela. Então tudo que entrar na mesa vem para cá, para gravação, e também a gente vai fazer alguns processamentos. Agora vamos falar do processamento em si, tá? Eu estou processando aqui violão e 2 vozes apenas, tá? O violão no canal 3, tá aqui, ó, violão. E eu coloquei o violão, eu repeti a track do violão aqui no 3 para gravar ele limpo, só para gravar, né? E um outro só para realmente processar, né?
que eu tenho nessa configuração aqui, nesses plugins do violão? Eu tenho um gate, que eu coloquei aqui, um gate bem simplesinho, só para poder limpar um pouco, né? Eu tenho um equalizador, também para limpar um pouco ali dos subgraves, que não tem. Coloquei um compressor também, para poder, caso eu, sei lá, venha fazer alguma batida no violão, alguma coisa assim, ele não estourar. E o principal, eu tenho um leitor de IR. No caso aqui eu estou usando esse NAD IR, que é da STL Tones, né? E daí eu uso nele, nesse caso, né, para o meu violão em si, essa configuração de Taylor 814 com esse microfone Neumann 87. Foi o que eu achei mais legal, tá? Tem alguns outros já que eu deixei pronto aqui. Caso eu queira mudar o timbre do violão, eu venho aqui, marco esse outro, tiro esse daqui e o timbre já é outro, beleza? Essa parte aqui dos plugins em si, eu vou deixar também na descrição, tá? E vou, para ficar mais fácil para vocês, já o template salvo, se vocês quiserem, ou até um zipzinho com tudo que eu uso aqui, tá? No caso aqui está sendo processado tudo via mono, não é? Mono, e daí quando ele sai daqui e volta para a mesa de som, é que de fato eu adiciono reverb e tal. Eu preferi fazer dessa forma porque daí, se eu fizesse o reverb aqui, o reverb ia ficar mono também. Então, cara, daí o reverb mono não fica legal. Beleza? E isso é referente aos plugins do violão. O que eu tenho aqui no roteamento, né? Nenhum desses canais que eu mapeei aqui, eles vão para master, no caso, né? Então todos eles com master desabilitado. E no caso do canal do violão em si, que é o processado, eu mando ele para saída 3, hardware 3, que ele está entrando no 3 e está saindo no 3. Falando de canais de voz agora, tá? Eu tenho aqui vocal 1 e vocal 2, o mesmo esquema. Ele entra no canal 15 e sai no canal 15. Aqui entra no canal 16 e sai no canal 16. A diferença é que no canal aqui das vozes, eu estou usando apenas um plugin, que é esse plugin da Graylon 2, né? Da Auburn Sounds, isso. A configuração dele, tá? Ele tem algumas partes que são Pro, né, no caso, e algumas outras estão Free. Essa parte de cima aqui é uma parte que ela é paga, então ela não tem configuração nela. E essa parte aqui também, do lado de cá, eu também não consigo acesso. Mas o restante, que é essa parte aqui que é o principal, funciona perfeitamente, tá? Aqui ele tá no modo cromático, tá? Então tá todos os canais aqui e eu simplesmente seleciono o quanto que eu vou querer de correção, que é como se fosse uma mix, né? E a velocidade. Esses aqui são os dois parâmetros mais importantes que tu teria, né? A partir disso feito, ele já consegue fazer a correção leve, obviamente, né? Eu não vou colocar aqui no talo, fazer aquela voz de funkeiro, né? Não é essa a intenção. Então, essa é a configuração que eu tenho aqui para o plugin, tá? Eu vou deixar também, obviamente, todas essas informações na descrição do vídeo, daí que eu vou upar e fica tudo certinho, tá? Então aqui, pessoal, é bem simples, não tem segredo nenhum nessa parte, tá? É um monte de pistas decorrente da quantidade de canais que tu tem na mesa. No caso aqui, além de processar, eu também vou gravar, então é por isso que eu tenho todas aqui, não só as 3 que eu tô processando. Falando do Dante agora, né? Neste computador eu rodo um outro software que chama Dante Via, tá? Ele é o responsável por ligar, no caso, um Dante com o outro, né? No caso aqui, eu vou abrir o software para vocês verem. Ó, essa é a cara dele. E o que eu tenho habilitado nele? No caso, eu tenho habilitado a XR18 como um destino. Ou seja, a XR18 está, através do USB, habilitada para receber canais Dante, seja de quais forem. Então essa é o Dante Via, é isso que tu tem que fazer. E daí tem um outro software que é o Dante Controller, que daí é o cara que realmente faz a ligação. Também estou abrindo aqui para vocês para mostrar. Aqui no Dante Controller, do lado de cá, parte de
transmissão e parte de cá, a parte de recepção. Então, eu posso dizer que um transmissor vai para um receptor, tá? E é bem essa a ideia. No caso aqui, tem esse aqui, o MacBook Pro de Douglas e MacBook Pro de Rafael, são 2 dispositivos, né? No caso, o MacBook Pro de Douglas, eu não estou recebendo nada nele, mas eu poderia, se eu quisesse. E também eu não estou enviando nada deste computador para outro computador, então eu vou também minimizar ele aqui. E daí a gente tem essa telinha. O que essa telinha está dizendo? Ela está dizendo que o dispositivo 1 até o 16 do MacBook Pro de Douglas está sendo enviado respectivamente do 1 até o 18, 16 no caso, né? Para o MacBook Pro do Rafael, tá? E daí aonde que está sendo enviado? No XR18, que é o cara que eu habilitei aqui no Dante Via. Então o 1 daqui vem para o 1 daqui da XR18 e assim sucessivamente. Com isso pronto, é só você ir lá na mesa e daí colocar o canal que tu quiser, por exemplo, do Clique, em vez de receber do físico, vai receber do USB, no caso 3, né? E guia vai receber do USB 4. Pessoal, é isso, no geral é isso. O que eu vou fazer agora? Obviamente que eu vou gravar isso aqui e depois eu vou gravar o culto também. Vou até postar para vocês numa segunda parte desse vídeo o resultado, tá? Como é que ficou. Vou até soltar aqui as multitracks só para vocês poderem ver, só para ver que realmente funciona. Aqui eu tenho canais, ó, clique guia, deixa eu até entrar no input aqui só para mostrar para vocês, ó, o clique, canal clique, tá recebendo do USB 8 aqui. Guia, vamos ver, 9. O VSL e R estão recebendo do 11 e 12. E eu vou dar um espaço aqui, ó, modulando. Vou tirar o multi. Ó. Então, essa aqui é a sessão da gravação. Nesse domingo a gente teve 4 músicas, mas eu vou me ater a algumas partes de algumas músicas apenas, né? A gente não vai ver as músicas todas, até para não ficar algo muito extenso, né? Eu vou soltar aqui, provavelmente vocês já vão escutar também. Essa música aqui é a música Castelo Forte. A base dela é com violão, então vou soltar no início aqui só pra gente já ter uma ideia mais ou menos qual que é a pegada da música, né? 4. Castelo forte é o nosso Deus. Vou solar aqui a parte do violão, por exemplo. Essa primeira parte eu acho que tinha violão só e bateria e a voz. Depois a gente sola algumas outras partes também. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Óbvio que... Uma pausinha. Óbvio que eu tava um pouco nervoso nesse dia também, então... E a primeira música era uma música um pouco mais agitada, então acabou que isso transpareceu muito para a questão do vocal, né? Minha voz bem trêmula e tal, vocês vão perceber isso. Esse tipo de coisa, falando do pitch correction ali para as vozes, é algo que dificilmente vai sair, né? Você vai conseguir ajustar. Se você carregar demais no efeito, você vai acabar ficando com voz muito robótica, né? Eu selecionei aqui para o final uma parte onde a gente consegue pode solar, inclusive, uma parte da voz aqui e de forma a entender um pouco melhor o que está acontecendo, tá? Vou selecionar primeiro só essa parte aqui, ó. Vamos botar aqui. Vamos declarar agora, Castelo Forte. Vou abrir a parte dos plugins aqui, ó. Forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus.
aqui nos plugins, o que eu usei praticamente, né? Eu usei um plugin de gate só para poder dar uma limpada no que estava entrando lá ao vivo, tá? Agora não vai fazer muito sentido, mas na hora que estava gravando eu coloquei um gatezinho só para dar uma limpada mesmo. Eu tenho um compressor aqui leve, tá? Um ratio de compressão bem leve, um 250, só para dar uma segurada em alguns picos. E eu tô aproveitando este mesmo plugin para dar um ganho na voz aqui, só para poder chegar a mix da forma como eu achei melhor aqui na gravação, tá? Nada disso tem a ver depois com o processamento ao vivo. Isso aqui eu fiz depois, tá? Em seguida, eu adicionei aqui, eu separei, na verdade, depois da gravação feita, eu separei em 3 configurações do plugin para Pitch Correction, mas na hora do ao vivo eu estava usando o modo cromático, né? E eu posso mostrar aqui em seguida para vocês as diferenças dele e ver o que ele gera, o que no áudio, na voz em si, tá? E por último, eu estou botando também, só a nível de gravação, estou botando um reverb aqui. Mas no ao vivo eu não tinha nada disso. No ao vivo eu tinha só o plugin de afinação e mais nada, tá? Vou soltar de novo aqui. Vamos declarar agora, Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Então deu para ter uma noção do que é a música. A minha voz tá bem trêmula. Eu vou solar ela agora. E vou tirar o reverb aqui também. Para a gente ter uma noção do que tá chegando e o que causa esse plugin da forma como ele tá agora. Esse aqui é o cara que eu comentei que eu estaria usando, tá? Que é o Greylow 2, Greylow 2, dessa marca aqui, Auburn Sounds, tá? E eu também comentei que essa parte aqui, ó, é uma parte que fica fechada. Essa aqui também é uma parte que fica fechada. O que a gente tem aberto? Tem a detecção, se é um canal, se é detectado do lado direito e do lado esquerdo. Por padrão vem do lado esquerdo, mas a gente não precisa mexer nisso, tá? Tem essa parte aqui do pitch shift, que é bem, assim, bem 880. Ele simplesmente muda a afinação com base no semitom. Se tu quiser mudar, né, a nota em si, ele vai mudar. E aqui tu tem um carinha para compensar, para não ficar com voz Skill ou com voz de Darth Vader. Aqui nessa parte a gente tem um low cut, que a princípio não estou utilizando nada, mas poderia, tá? O lead voice também estou deixando em 0. O ganho de saída também em 0. Se eu quiser mesclar o que entra com o que sai, eu posso fazer aqui, tá? Mas para afinação eu acredito não ser o caso. E no final de tudo também tem esse amount aqui, que é como se fosse um mixer de tudo. Tipo, tudo que eu fizer no plugin, se eu quiser tirar um pouco e deixar a voz limpa, né, como ela entra, eu posso diminuir. Mas a princípio eu vou usar ela no máximo. Essa parte aqui eu acho que é a parte mais importante que a gente vai ter, que é o tecladinho, onde tu vai definir quais as notas que ele vai permitir que sejam mantidas e quais as notas que ele vai ter que pular e afinar, vamos dizer assim, né? No caso aqui, eu uso aqui, o plugin tem alguns presets já vem pronto, né? Eu coloquei o preset de Lá maior, mas como eu comentei com vocês, eu estava usando no ao vivo, eu estava usando ele limpo, né? Com todas as notas habilitadas aqui. É óbvio que isso mudou um pouco o resultado que eu tive, tá? Realmente os presets com o campo harmônico maior, menor, a gente consegue notar uma diferença bem gritante. Eu vou soltar de novo agora, só que sem o plugin, tá? Vamos declarar agora. Castelo Forte é o nosso Deus. Observa que tem umas pequenas variações. Castelo voz gravada, Forte né? é o nosso Deus. Observa que as notas que são mais agudas favorecem eu forçar um pouco mais a voz. Eu até consigo chegar na nota, mas algumas intermediárias eu acabo oscilando um pouco. Castelo Forte é o nosso Deus. Com o plugin. Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Tem
uma parte aqui agora que ele vai fazer uma oitavada. Daí a gente consegue ver melhor aqui também. Castelo forte é o nosso Deus. Observa que essa nota aguda, ele quase não mudou, não houve variação na nota aqui. Dá pra observar, ó. Ó, aqui onde o mouse tá, ó. Agora outras notas de passagem, talvez, ele oscila mais, né? Castelo forte é o nosso Deus. Esse finalzinho pode parecer muito robótico, mas depois eu até me surpreendi. Eu fui ouvir o original e não, não é não, acho que é assim mesmo, quer ver, ó. Nosso Ó. Enfim, né? O que eu tô usando aqui de configuração? Tô usando, obviamente, a escala de Lá maior, que é dessa música. Eu tô usando 22% só, vou até botar para 25 aqui. 25% de correção. Eu tô usando um smooth bem alto, ou seja, ele tem 50 milissegundos para ele não afinar já a primeira nota, mas ele segurar um pouquinho mais, tá? Esses outros dois parâmetros aqui eu não mexo e aconselho vocês também a não mexer. E além disso, ainda estou usando um pouquinho desse inércia aqui em 50% também. Por que esse inércia faz? Ele dá mais uma atrasada para a mudança da nota. Tipo, depois que ele identificou que a nota tem que ser afinada, ainda assim dá mais uma seguradinha antes de mudar, para não ficar tão robótico. Vamos deixar isso aqui bem robótico para ver como é que ficaria. Ó, vou botar aqui a afinação no máximo, o smooth eu vou botar no mínimo possível, e a inércia também eu vou tirar. Olha aqui como é que ficaria. Bem estranho, né? Castelo Ó, bem forte é o estranho mesmo. nosso Deus. Vou até tirar um pouco aqui da quantidade. Castelo forte é o nosso Deus. Então, tudo vai da quantidade que tu vai utilizar, obviamente. Vou deixar aqui naqueles 25% que eu tinha colocado, só que com o smooth zerado e com a inércia zerado, para ver como é que fica. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Mais ou menos. Eu acredito que isso aí na mix, processando ao vivo, quase não vai ser perceptível. Mas se com uma gravação, enfim, algo nesse sentido, pode ser um pouco mais perceptível. Deixa eu solar o canal aqui e ver se a gente consegue ter uma noção melhor. Castelo O som lá do forte é canal o ficou muito nosso Deus. Isso que tá com aquela configuração máxima, né? Castelo forte é o nosso Deixa eu... Deus. Beleza, agora deixa eu botar como tava antes, que é aqui em 50% de inércia, o smooth tava no máximo, e aqui tava em 25%. Castelo forte é o nosso Então Deus. ficou um pouco melhor. Castelo forte é o nosso Deus. Então, é algo que funciona, né? Isso eu consegui testar lá. É claro que isso vai muito de parâmetro, né? Deixa eu botar no padrão que ele vem. Eu vou botar de volta lá naquela parte. Castelo forte é o nosso Deus. Ó, aqui muda o cenário um pouquinho, né? Ele tá com um modo cromático. Forte é o nosso Deus. Então, tipo, notas que ele pularia numa escala, Castelo ele não vai pular agora. forte é o nosso Deus. Pode ser uma opção também, tá? É para você utilizar, até porque se você for usar alguma coisa referente à escala maior, menor, você precisaria de fato ter uma pessoa atuando com isso, né? Na hora, mudando de música em música, mudando essa config, né? Então a ideia é deixar um pouco mais automático, então o modo cromático seria mais indicado nesse cenário. Vamos falar de violão, tá? Nesse mesmo pedaço aqui que a gente que tá selecionado, eu vou solar o canal do violão, mas vou tirar o IE.
tá? Só vou tirar o IR. Sol de violão plugado normal, né? Beleza, som de violão plugado normal, né? Beleza? Agora vamos habilitar o IR. Observa já que é outro som, né? Não tem nada a ver com o que estava antes. 100. Com. Para o violão, vamos pegar uma outra música aqui, que eu acredito que também possa nos ajudar. Vamos ver agora 100. Violão plugado, som normal, né? Violão plugado, né? Com. E detalhe, né, pessoal? Isso aqui é uma configuração que eu achei interessante para o meu violão. Mas vamos supor que tu não queira esse modelo do 814 do Taylor, só que tu não queira com esse microfone. Deixa eu selecionar esse pedaço aqui, ó. Vamos mudar agora os microfones, tá? E eu posso querer também não usar o Taylor 814. Vamos pegar o Taylor 314 CE, por exemplo. Ó, ele tem inclusive mais modelos de microfone. Vamos ver com o DPA 4011. Esse Earthworks QTC30. O mesmo microfone do outro, só que com o Taylor 314. Vamos ver com o 57, né? E então tem muitas opções. Tem aqui, por exemplo, ó, opção de usar o J45, por exemplo. Ó, Gibson J45 com o microfone AKG. O DPA, o Neumann, o 147. Muito diferente o som, o timbre e tal. Então a mágica é essa, tá? É tu fazer essa configuração e tu coloca o timbre que tu quiser, no caso, né? Essa é a sacada de usar o IR. Quanto ao atraso, quanto à latência, né? Eu não notei esse tipo de latência, tá? E, pelo contrário, ele funcionou até bem legal, bem razoável, enfim. Alguma outra pessoa que vai sentir um pouco mais de latência, então é importante saber que latência zero não vai ser, né? Então é isso, tá? Isso foi o resultado que eu obtive com o meu primeiro teste e eu quero, obviamente, fazer outros testes. Eu vou atualizando aqui, vou postando outros vídeos, enfim. Mas é isso, beleza? Grande abraço, até mais. Fala pessoal, vou deixar na descrição do vídeo um link com os arquivos que eu utilizei para o processamento. Tanto o template para o violão, quanto os IRs que eu utilizei. Outra informação, ajuda a gente a crescer, então curta e compartilha esse vídeo para a gente alcançar mais pessoas, beleza? Valeu!